Fala pessoal, Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um site que resolve várias questões de lógica, questão de raciocínio, questão de matemática, vários tipos mesmo. É muito comum a gente estar procurando sites que resolvem questões, né? Porque eu sei, enfim, às vezes você precisa conferir uma resposta. Eu sempre indico aqui, tem um outro vídeo que eu trouxe aqui para o canal, que eu falei para vocês, usem para o bem, usem isso para estudar, usem para você aprender. Esse site que eu vou mostrar para vocês aqui, ele resolve questões assim de uma maneira magnífica, fantástica. E ele traz o passo a passo. Então, para você que está querendo estudar para um concurso, estudar para o colégio, para o Enem, é perfeito. Lógico, ele também vai servir para quem quer colar. Não é a minha recomendação, espero que você não use para isso, porque cada vez mais a gente está vendo aqui a inteligência artificial, ela conseguindo fazer mais coisas. Então, se você não consegue demonstrar que você tem a capacidade de resolver esses problemas, muito em breve, muitas pessoas vão ser substituídas pela máquina. Então é importante que você saiba além do que a própria máquina faz, porque ela basicamente analisa os resultados da internet. Então, nem tudo ela vai acertar. Eu peguei algumas questões aqui que ela errou. Eu estou trazendo aqui dois exemplos para vocês de questões que ela acertou para a gente analisar. Então, eu vou trazer aqui, para você que ainda não conhece, ó, você vai no chat.openai.com, que é o ChatGPT, que é uma inteligência artificial gratuita. Então você entra nesse site, você coloca seu e-mail, você tem que estar logado. Depois de fazer isso, você basicamente vem aqui no novo chat e nesse chat você vai dar um Ctrl V na sua pergunta e dar um Enter e em instantes ele já começa a explicar o passo a passo. E aqui que está a magia da coisa, porque ele explica não só ele dá a resposta, é tanto, não, ele explica o passo a passo. Então, por exemplo, essa questão aqui, ó, uma sala de concursos tem capacidade para 50 candidatos. No início da prova, o fiscal percebeu que o número de homens é igual a 3/4 de mulheres. Sabendo que as mulheres ocupam 2/5 do total da sala, podemos afirmar que o número de cadeiras vazias eram de. Então, a gente tem aqui que o ChatGPT ele está trazendo para a gente aqui o passo a passo. Então eu coloquei, deu Enter e vocês estão vendo aqui a resposta. Para resolver esse problema, podemos começar definindo algumas variáveis. Vamos chamar o número de homens de X e o número de mulheres de Y. A gente poderia chamar de H e M também, né? Então, com base nas informações do problema, podemos criar as seguintes equações. Eu sei que X, ou seja, a quantidade de homens é igual a 3/4 da quantidade de mulheres. E eu sei também que a quantidade de mulheres é 2/5 do total de ocupação da sala, né? Substituindo a segunda equação na primeira, ou seja, eu sei que 2/5 de 50 vai dar 20. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar ao quê? Que o nosso X ele é igual a 15, que é o número de homens na sala. Então, essa questão quer saber quantas cadeiras estão vagas. Então, se a gente sabe que o número de homens é 15 e o número de mulheres é 20, o total de pessoas na sala é igual a 35. 50 menos 35 igual a 15. Então, a resposta correta é a letra D, 15. Então, foi muito rápido. Vocês viram aqui que a questão, a gente coloca o enunciado e ela já vai resolvendo. Eu vou até ler antes esse enunciado aqui. A região do plano cartesiano, contida no primeiro quadrante, limitada pela curva y igual a x ao cubo e pela reta y igual a 8x, tem área igual a... E a gente tem aqui as alternativas, ou seja, uma questão que envolve integral, certo? Essa questão, tá? A gente tem uma curva, que é y ao cubo, e uma outra que é uma reta, que é y igual a 8x. Ele quer saber qual é a área entre essas duas retas, né? Essas duas curvas. E eu só vou dar um Enter aqui e ele vai trazer para a gente aqui rapidinho qual é a resposta correta. Então ele já estava falando para a gente, para calcular a área da região limitada pela curva, ele fala as duas curvas, podemos utilizar o método da integração. Primeiro, precisamos determinar o intervalo de integração. Para isso, vamos encontrar os pontos de interseção das duas curvas. Isso pode ser feito resolvendo a equação y igual a x ao cubo menos 8x, uma curva menos a outra. Então, pegando x ao cubo menos 8x, a gente tem que a primeira raiz é 0 e no restante vai ficar que o x ao quadrado igual a mais ou menos 8, que vai dar aí raiz de 2, né? Então aqui, ó, já consigo até ver que tem um errinho, né? Porque, ó, a gente vai ter uma equação que é x ao quadrado igual a 8. 8 é 2 vezes 4, então aí não seria raiz de 2 ou menos raiz de 2, e sim mais ou menos 2 raiz de 2. E ele coloca, como a região está limitada pelo primeiro quadrante, os pontos da interseção são raiz de 2, 4, menos raiz de 2, 4, portanto o intervalo de integração vai de menos raiz de 2 até de raiz de 2 até menos raiz de 2. Agora podemos calcular a região utilizando a fórmula da integral definida. Então pegou, fez essa integral, integrou, deu 14. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E o interessante desse tipo de site, pessoal, é porque aqui ele serve também até para fazer resumo, né? Resuma
o iluminismo em uma lauda. Ele pode resumir para mim, ó, o iluminismo foi um movimento cultural e intelectual ocorrido na Europa durante o século XVIII. Ele foi marcado por uma forte crença na razão e na busca pelo conhecimento científico e filosófico. O iluminismo também foi fortemente influenciado pelo racionalismo, que defendia a ideia de que a razão é a fonte principal de conhecimento e verdade. Alguns dos principais filósofos iluministas incluem John Locke, René Descartes e Immanuel Kant e Voltaire. O iluminismo teve como objetivo promover a mudança social e política através da disseminação de ideias e conhecimento. Ele também defendia a liberdade de expressão e a tolerância religiosa e os direitos humanos. O iluminismo foi um precursor das revoluções políticas e sociais ocorridas na Europa no século XVIII, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, esse site, esse chat GPT, ele é simplesmente magnífico para você que quer estudar. Lógico, o que eu trago aqui para vocês é como uma ferramenta. Não queira que ele substitua a sua cabeça. Você tem que aprender a pensar, você tem que aprender a fazer um resumo, você tem que aprender a redigir um texto como esse, a pensar acerca daquilo, a resolver problemas. Por quê? Porque cada vez mais o que a gente está vendo aqui, a inteligência artificial, o Google, a informação, ela está sendo mais difundida. Ou seja, a gente tem muito mais informação de forma fácil, rápida, num clique. Agora, qual é a grande questão? Não é a informação em si, é o conhecimento. O conhecimento é como você se utiliza dessa informação. A informação está aqui, de forma simples, rápida, num clique, tem acesso à internet e a gente já consegue. Agora, o conhecimento você só adquire quando você tem a informação e sabe processá-la, ou seja, na sua cabeça, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau!